Você precisa de dicas para leitura? Você precisa ler mais? Eu estou aqui com o Jorge Lucas. Jorge Lucas tem um canal chamado Geolê. Exatamente, onde a gente fala sobre dicas de livros, sobre leitura, essas coisas, né, que a gente gosta de ler livro e tal. Mas, além do Geolê, o Jorge Lucas, ou o Senhor Geolê, ele possui também uma participação muito especial no canal do Review, que é o nosso canal literário aqui do 2D de Teologia. Exatamente, e se você não conhece, você precisa conhecer ainda. Só espera um pouquinho que você entrou nesse vídeo agora, mas depois conheça o Review, que tá começando aí com um canal dedicado, né? Isso. Já era um programa aqui, agora um canal à parte, totalmente dedicado a livros, leitura e tudo isso do mundo literário. Então, não deixe de ir no canal do Review, o link vai estar aqui embaixo, youtube.com/review literário, para você ver essa equipe maravilhosa fazendo resenhas cristãs. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como podemos organizar a nossa vida literária de uma forma melhor. Cristãos pedem muito isso pra gente. Como é que eu leio melhor? Como é que vocês leem? E é importante, muito importante. Pois é, então a gente selecionou aqui 6 dicas fenomenais, certo? Eram 12, a gente deu uma enxugada, né? A gente vai falar sobre isso agora no vídeo de hoje, que tá com certeza literário. E o vídeo de hoje chega até você graças ao Teologia.promo, um site de promoções teológicas que cataloga os maiores descontos teológicos para a literatura tanto nacional quanto internacional. Você está procurando livros de teologia? Teologia.promo dá os maiores descontos para você. Então acesse www.teologia.promo e confira. Primeira dica: balanceie a leitura do que todo mundo lê e do que ninguém lê. É importante que a tua leitura, no primeiro momento, acompanhe aquilo que é a tendência cultural, de você ler também aquilo que todo mundo está lendo, que está de alguma forma formando o pensamento e a cultura das pessoas, livros mais vendidos e coisas desse tipo. Exatamente. Você tem que ter uma interação com as outras pessoas, né? E à medida que as pessoas estão lendo determinados livros, você precisa ler também para saber onde dialogar ali, né? E até para saber também, de certa forma, alguns problemas também, né, Iago? Isso. Que às vezes as pessoas estão lendo, digamos, livros prejudiciais, e à medida em que você lê, você pode saber em que você pode contribuir ou combater determinada ideia e coisas desse tipo. Mas a gente também precisa ler coisas que poucas pessoas estão lendo, né? Senão a gente fica muito refém do cenário cultural. E não é muito difícil isso, as pessoas não estão lendo muitas coisas. É verdade. Onde eu encontro esses livros? A dica que a gente dá é no rodapé daquilo que todo mundo tá lendo. É verdade, porque quando você pega, por exemplo, alguns livros que falam sobre o mesmo assunto, você vai encontrar um referencial em comum, assim, né? Que ajudou cada um daqueles autores ou daqueles livros naquele tema. Na minha biblioteca eu tenho um estante inteiro só pra missiologia. Eu posso te dar 4 livros que resumem todo o meu estante, entendeu? Porque existem 4 livros que são no rodapé de todo mundo ali, e que meio que baseia todo o pensamento. Então, às vezes você perde muito tempo lendo muita coisa, que todo mundo tá lendo, mas quando você vai ver aquilo que a galera não tá citando, que é a base do pensamento da maioria das pessoas, você encontra já um material que resume, que aprofunda e que explica muito bem o que tá acontecendo. Isso não só com relação a temas, mas também talvez sobre autores, né? Autores que ninguém conhece, autores desconhecidos, autores que não são famosos, ou autores que já foram importantes pra cultura, mas que hoje as pessoas não falam mais. Mas também ler os autores que estão na moda, autores populares, conhecer o que tá acontecendo. Então é importante balancear essas duas coisas para você ter tanto uma leitura que tá em dias com aquilo que tá acontecendo e uma leitura que vai ser enriquecida por muitas coisas que estão orbitando em torno daquilo que é mais badalado, mas que muitas vezes é ignorado, porque às vezes o que é mais badalado é o quê? É aquilo que teve mais dinheiro de marketing, é aquilo que caiu nas graças de determinados autores e tal, e não é nem sempre aquilo que tem a melhor qualidade. Se você fica escravo daquilo que tá todo mundo falando, corre o risco muitas vezes de você perder muita bênção que você podia encontrar no mundo da leitura. Então tem uma leitura balanceada nesse sentido, de fama, de idade. A gente tem um snobismo cronológico muitas vezes, né? De dizer tudo aquilo que é recente, que é mais novo é melhor, né? E aquilo que é antigo é mais ruim. Às vezes a gente tem um snobismo cronológico ao inverso, ao né? inverso também. Aquilo que é antigo é bom, o que é novo é novo, é atual, que bobagem. E o segundo ponto é: leia muito daquilo que te interessa e leia também um pouco daquilo que não te interessa. É importante você conseguir balancear nesse sentido, assim, porque a leitura que te interessa é a leitura que vai fazer diferença, no fim das contas, né? Você precisa daquele paradigma de conhecimento que vai fazer com que a informação grude em você. Você lê muita coisa, você não lembra de tudo, porque aquilo que te interessa é a cola, e o livro é a pena, né? Você tem uma parede do mundo do conhecimento, você tem colas em azulejos específicos, que é onde você se importa com aquele assunto. Quando você joga a pena da leitura, vai cair aquilo que não te interessa muito, e o que te interessa vai ficar grudado
né, nessas colas, que é o paradigma da informação, como diria Piaget. Né? Você tem esse paradigma de coisas que te interessam, que queimam no teu coração, que fazem sentido pra você e que você quer responder aquilo. Você tem que concentrar suas leituras nesse tipo de coisa. Mas é importante também você buscar aquilo que não te interessa pra você não ficar, né, só monotemático, né, só em um campo. Porque você precisa conhecer outras opiniões, você precisa conhecer outras ideias, outras visões de mundo também. Então, ler coisas que variam, né? Claro que dedicando a que você gosta, mas também ler aquilo que talvez não seja tão agradável, mas é importante. É um erro você dedicar a tua vida de leitura a coisas que não te interessam. Porque você não vai conseguir aproveitar o fogo que arde no teu coração por determinado assunto. Mas ler coisas que não te interessam vai acender teu coração, vai acender novos fogos no teu coração para coisas que ainda não foram acendidas, foram acesas. Então, às vezes você descobre uma nova paixão, você descobre um novo conhecimento, uma nova área, que às vezes faz correlação com coisas que você gosta, e aquilo vai aumentando o teu arcabouço de inteligência. Senão você corre o risco de ser um especialista burro, né? É o cara que sabe tudo de uma coisa, mas nada do todo. E nada do todo, né? E até pensando um pouco, por exemplo, na área da teologia, digamos que você seja uma pessoa que gosta muito de livros devocionais, de leitura da Bíblia, de oração, mas vale a pena você voltar-se um pouco à leitura de livros um pouco mais técnicos, você lê um comentário exegético de algum livro da Bíblia, ou então você lê uma teologia sistemática, ou uma introdução, se for o caso. Isso é importante porque, se focando naquilo que te interessa, que age no teu coração, você muitas vezes vai conseguir ter um conhecimento fora do normal dentro daquele assunto. Pra você poder ter um conhecimento que vai ser útil pra vida das pessoas, né? Poder ser pra alguém uma referência em algo muito específico. Cara, eu já li muito sobre essa área aqui, vai nesse livro aqui, vai nesse outro. Quando você, por exemplo, eu li muito sobre missões na minha vida. E eu posso dizer às pessoas que querem aprender a ler sobre missões que elas não precisam ler tanto quanto eu li. Você pode ler menos do que eu. Por quê? Porque eu li muita coisa inútil. Eu li muita coisa que era repetição, eu li muita coisa que não edificou minha vida em nada, que não contribuiu em nada. E com essa minha postura de tentar ler tudo que eu vi, que eu peguei na mão sobre missões, comprar tudo sobre missões que eu vi, eu posso selecionar aqui uma lista menor e, foca nisso aqui, que lendo isso aqui tu vai saber tanto de missões quanto eu, e tu pode gastar o tempo que eu gastei lendo as porcarias, lendo outra coisa. Lendo outra coisa. Então, nesse sentido, você pode ser um mestre literário pra alguém, ajudando ele a receber o conhecimento que você recebeu em menos tempo, para que ele esteja livre para estudar outra coisa e poder progredir para além de você. E isso já tem a ver com o nosso próximo ponto, que é tenha mestres literários ou referências literárias. Que sejam tanto variadas quanto pessoais. Isso é importante. Porque a gente precisa de dica de literatura, certo? A gente precisa saber o que ler. O sábio já tinha dito, né, que não existe limite para a escrita de livros. É verdade. Né? Você não tem um limite para quantos livros. Você vai na livraria e você fica maluco. Eu nunca vou conseguir ler isso tudo aqui. Não, então, você olha só para aquilo que você tem interesse. Não tem como você ler tudo. Então... Olha pra minha biblioteca, às vezes. Eu quero ter que ler isso tudo aqui. Os livros que você já tem fora que você quer comprar. Não dá pra ler tudo. Cara, é muita coisa pra você se atualizar, pra você ler, pra você estar por dentro. Como é que eu vou acessar esses conhecimentos? Ora, você precisa de pessoas que cumpram esse papel de já ter lido muita coisa e poder dizer, cara, foca nisso aqui, foca nessa leitura, vê esse material, olha esse lançamento. Isso tem que acontecer em 2 níveis. Isso pode acontecer tanto no nível mais geral, você acompanhar pessoas que falam sobre literatura, ter mestre literário de forma geral, né? Pensadores, pastores, teólogos, pessoas dentro da área que você dialoga. E dentro dessa área, você seguir aqueles que você admira, a leitura daqueles que você admira. Mas você também ter líderes e mestres literários que sejam pessoais. Gente que te conhece, que sabe em que nível você tá e que vai poder dialogar com você com a obra. Cara, de vez em quando alguém me pergunta assim, né? Porque como eu tenho um canal que faz indicação de livros, às vezes aparece alguém, né? Me manda mensagem e fala, Jorge, me indica um livro. E ponto, tipo, não é assunto. Lê a Bíblia. Me indica um livro. Cara, como assim? Lê a Bíblia. Eu não te conheço, né? Mas é muito difícil indicar. Na verdade, é um pouco impossível, assim. Você indicar pra alguém que não conhece. Você não sabe em que nível o cara tá. Exatamente. Você não sabe o que ele já leu. Aí a pessoa fala assim, por exemplo, me indica um livro, até mesmo, às vezes, um pouco mais específico. Quero conhecer mais um pouco sobre a fé reformada. Já é um pouco mais... Já fechou um pouco o funil, ainda beleza. Muito geral, mas... Mas ainda tem muita coisa. Porque, por exemplo, se a pessoa não tem experiência com leitura nenhuma, ela precisa de um livro que seja de fácil acesso. Mas se ela é uma pessoa, digamos assim, acadêmica, que ela tem várias dúvidas, mas se converteu recentemente, só que já tem uma experiência um pouco mais, digamos, robusta de leitura. Robusta, exato, ela precisa de um material que seja mais firme também. Então, é muito difícil. Você precisa ter alguém próximo de você, que conhece as suas limitações, conhece as suas dificuldades, as suas aptidões. E que vai poder dialogar com você. Exatamente. Caso, porque ele já leu o livro, ele te conhece, vocês têm um relacionamento. Acompanhar de perto, né? Isso geralmente é um pastor, é um irmão mais velho da igreja, é um seminarista, né? É o nerdzinho da comunidade que lê muito. Sempre você tem aquelas pessoas que você conhece, que você pode entrar nesse tipo de relacionamento pra vocês poderem dialogar sobre aquilo que você
vocês leram e você poder aprender não só da leitura, mas daquilo que os outros retiraram da leitura. Então a gente entra na quarta dica: balanceie a sua leitura entre pessoas que você concorda e discorda. E a ideia é balancear mesmo, é você não ter uma preferência nesse sentido. A leitura é um processo de aprendizado. É um processo de você ter contato com novas ideias, novas percepções. Isso significa que se você tem interesse em determinados assuntos, você tem que focar a sua leitura tanto em pessoas com quem você concorda, quanto com pessoas cujas opiniões vão em completa oposição àquilo que você geralmente acredita. Você não pode transformar a sua leitura em mera catequese. Né? Porque catequese você encontra na igreja, você encontra em ambientes catequéticos. O teu processo de leitura também tem que ser um processo de confrontação. Então, se eu vou ler aqui 70 autores que eu concordo, aí eu vou achar aqui uns 2 que eu discordo pra ver qual é, tá ligado? Você tem um problema, você não tá se colocando em uma posição de aprendizado, você tá colocando numa posição de confirmação. E se o que você quer pra sua vida é só confirmação, tudo bem. Mas isso não deveria ser aquilo que você quer. Se você não se coloca no fogo da batalha intelectual, então ler se torna um mero ato, sabe, de entretenimento, muitas vezes. Eu acho que nisso entra um ponto que é você ser aperfeiçoado naquilo que você concorda também. Ou seja, Sim. Quando você tem uma visão e você é confrontado naquilo, às vezes fortalece aquilo que você acredita. Sim. Mas também existe um outro ponto que é, muitas vezes você discorda de algo, não necessariamente você vai passar a concordar, mas você vai entender o motivo de você discordar. Porque existe muitos enganos, às vezes você fala assim, eu discordo de tal visão, né? Eu não concordo com um determinado autor, mas quando você lê, poxa, não é bem o que eu achei, né? Não é bem o que eu esperava. Às vezes você só concorda com a crítica que os outros fazem a uma pessoa que você nunca leu, e você fica repetindo críticas de pessoas que você não conhece, né? Mas verdade. A crítica do autor que você gosta não substitui o próprio ato de levantar uma crítica ao autor. Ficar repetindo crítica dos outros é fofoca, tá ligado? Não é trabalho de leitura, né? Claro que você pode repetir a crítica dos outros quando aquela crítica alheia é um reflexo de algo que você percebeu que também você na leitura. percebeu, você concorda, né, naquilo. E muitas vezes as pessoas diminuem muito o argumento do outro para poder criticar. Se você só confia naquilo que os críticos dizem sobre alguém, imagine isso como um ato de amor normal, de um relacionamento normal. Alguém escreveu algo, e é uma pessoa, é um ser humano. Eu não posso só acreditar naquilo que os inimigos do Gel falam do Gel. Eu só vou ouvir pessoas que não gostam do Iago. Você tem uma visão terrível de mim, certo? Então, se você só ouve aquilo que quem não gosta de Marx fala de Marx, e nunca for ouvir o Marx, você vai ter sempre uma visão enviesada do que a pessoa escreveu, disse ou era. Você pode repetir a crítica dos outros quando aquela crítica alheia é um reflexo de algo que você percebeu também na leitura. E isso tem a ver com, digamos assim, pessoas um pouco mais distantes do nosso círculo cristão, Sim. mas às vezes até mesmo de pessoas mais próximas. Então é importante que você leia os autores que você gosta criticam. Se as pessoas que você lê muito criticam com muita demasia determinados autores, é bom você ir a esses autores para você conhecer o que está acontecendo. Ouvi-los também, né? E muitas vezes acontece você gostar desses autores, entendeu? Você às vezes gosta mais deles do que dos críticos, né? Isso pode acontecer, porque você está tendo uma visão enviesada. E quem sabe você pode encontrar coisas boas em gente que você não gosta. Você às vezes vai ler um cara que é criticado demais, e quando você vai ler o texto dele, você encontra muitos elementos positivos que não estavam aparecendo na crítica. E você se aperfeiçoa. É a ideia do multiperspectivismo do Frame e do Poitras, né? Quando ele mostra que às vezes você vai ler um autor diferente e a percepção errada às vezes que ele tem lança luz sobre uma coisa que você não via, porque a ênfase dele é outra. É, porque você está enfatizando um lado e ele está enfatizando o outro, ainda que você discorde, ele pode encontrar verdades naquela ênfase dele ali que pode contribuir para você do lado de cá. Você só tem a ganhar nisso, né? Um exemplo, Iago, de um autor que eu não gosto muito, eu não sei se você gosta, mas Max Lucado. Você já leu alguma coisa de Max Lucado? Cara, eu acho que eu li um livrinho dele assim, eu achei tão... eu nem não continuei. Cara, eu li alguma coisa de Max Lucado. O que acontece? Eu achei algumas coisas um tanto superficiais, eu confesso, né? Que é uma crítica que muitas vezes é feita a ele. Mas, cara, eu achei a escrita dele tão doce, tão agradável, que eu vi o estilo literário como algo muito, muito gostoso de ler, sabe? Eu achei bem interessante isso. Então, digamos assim que retoricamente ou literariamente falando, existe coisa boa ali, até mesmo aquele autor que eu mesmo não gosto muito, mas eu pude ver a graça de Deus ali, né, abençoando o estilo dele de escrever. Tô recomendando Max Lucado agora. A galera vai ler Max Lucado adoidada. Se tiver algum irmão da minha igreja que é cientista, estuda e me mostra. E isso é tão forte que às vezes, por exemplo, se alguém que você não gosta, alguém que é do grupo, digamos assim, inimigo seu, gosta de um autor, você já pensa, não, se ele gosta é porque aquilo não presta. E se alguém que você gosta de um autor, então pronto, já então, tem ponto positivo. Tá certo, né? Cara, é claro que tem sua influência, claro, mas vai com calma, né? Até que a gente falou de mestres também, né? Mas você não pode ser um acrítico em aceitar tudo que é dito também. E a quinta dica é leia de forma variada. Existem vários tipos de leitura, como leitura um pouco mais inspecional, um pouco mais profunda.
O Adler, no Como Ler Livros, ele fala muito sobre isso, né? Sobre você tem que, às vezes, saber ler um livro de forma bem breve, bem rápida, e passando uma leitura dinâmica e tal. Às vezes você precisa passar muito tempo em cima de um livro, às vezes curto, ouvindo e pensando porque cada palavra tá ali, sendo influenciado e aprendendo sobre as coisas ali, e com detalhes, sendo edificado por cada frase, por cada palavra, e nadando e se aprofundando naquilo que está escrito. Você tem que conseguir balancear tipos diferentes de leitura para cada tipo de texto e para cada profundidade de texto e para cada ênfase que o texto pode ter na tua vida pessoal. E para cada necessidade que você tem também, né? Às vezes um livro ele vai te atender apenas como... Você precisa apenas saber o que é que tem ali. Sim. Então uma leitura inspecional, que como o Adler fala, né? Aquela leitura, né, de um lado, do outro, daquela folheada rápida, você já tem uma noção da metodologia do autor, dos assuntos específicos que ele vai abordar ali, as teses de cada capítulo. Aquilo é suficiente, às vezes, para determinado propósito. Às vezes a leitura da livraria, para saber se você vai comprar o livro ou não. Exatamente. Cara, você precisa fazer isso. Você vai na livraria. O dinheiro é limitado. Exatamente, você não tem todo o dinheiro do mundo. E acho que mesmo se você tivesse, você não tinha todo o espaço do mundo. Se for Kindle, você vai só clicando assim. Pois é. Mas é necessário você fazer essa leitura assim pra conhecer. Eu preciso desse livro ou não, né? E existe essa leitura também que você precisa parar. Você separa um tempo da sua vida. Não, vou me dedicar a esse livro. E você vai sem pressa. Lê ali. Aí você não entendeu, procura referência. Ou você dá um ponto, faz anotações, né? Então, saber o que você precisa daquele livro, ou melhor, como aquele livro vai te ajudar de acordo com a sua necessidade, né? Às vezes você precisa saber fazer tipos diferentes de leitura dentro do mesmo livro. É verdade, é verdade. Às vezes você tá lendo um livro, alguns trechos são muito bons e tal, e chega uma parte que você já estudou muito sobre aquilo, você tá cansado de ouvir aquela mesma ladainha. Às vezes o nível do livro cai, porque às vezes o autor ele não é um todo uno, assim. Às vezes ele manda bem em uma coisa e mal em outra. E você, às vezes, tá lendo um livro, ele te edifica em algumas partes, ele é meio inútil em outras. E você vai lendo um pouco mais rápido, vai tentando saber como ler de forma dinâmica ali. Pra mim, leitura dinâmica é não leitura. Eu sei que tem gente que discorda, certo? Ler um livro de forma dinâmica não é ler, pra mim. É tipo inspecionar o livro. É porque o método de leitura dinâmica tem muito a ver com uma leitura elementar. Como o Adler chama, elementar. É de você identificar palavras, né? Então, isso... Você faz sabe passar a vista, assim? É uma identificação geral do que é aquele negócio. Você tá observando, vendo, isso aqui... É tipo assistir um filme pulando, sabe? Você pega um filme e vai pulando assim. As imagens, eu já fiz isso em seriado, assim. Tem seriado que fica chato pra burro. Sabe, a gente fez isso com o Dalton Abe lá em casa, assim, tá um saco. A gente é um negócio lento, meu Deus do céu. A gente começou a pular, assim, pra ver se chegava alguma coisa boa. A leitura dinâmica é tipo isso. É, a leitura dinâmica é tipo isso. Eu tava assistindo Punho de Ferro da Marvel, né, Netflix. Fui pulando, assim, eu não aguento mais essa porcaria na caba, esse lixo de seriado. Então você faz isso com coisa ruim, você não faz com coisa boa, certo? Você só come rápido e botando pra dentro comida que você tá comendo porque tem que comer, tá ligado? É leitura de seminário, às vezes, pressa, assim. Aquilo que você gosta, você come devagar, você mastiga assim, você saboreia. Então, às vezes, as melhores partes do livro precisam ser lidas com cuidado. Coisas que às vezes são meio inúteis e tal, você vai passando rápido. Isso acontece muito na teologia por quê? No Brasil, a gente tem poucos livros que desenvolvem certas temáticas mais profundas. O autor, ele pensou muito, estudou muito sobre uma parte muito específica da leitura. E ele, mas porque a editora não está disposta a publicar livros muito específicos, ele tem que falar o geral sobre aquele assunto, estabelecer toda a base teológica da coisa, pra então chegar na parte que ele realmente queria falar e queria contribuir. Aí, por exemplo, você vai ler um livro sobre missões, você não vai ter um livro sobre o relacionamento entre judeus e gentios na Nova Aliança a partir da teologia de Marcos. Isso é uma coisa que acontece muito em TCC, mas livro publicado não acontece. O cara vai estabelecer toda a missiologia, vai falar do Antigo Testamento, vai fazer todo um enchimento de linguiça, repetindo tudo que todo mundo já falou, pra entrar naquilo que realmente era o assunto que ele tinha pra contribuir. E às vezes você tem que identificar isso na leitura pra não perder tempo com besteira. Tem um autor que fala que a leitura é como você dirigir um caminhão. Dirigir um caminhão na estrada. Por que caminhão? Porque o caminhão é pesado. Então você vai subir, bota na marcha forte devagar. Ó. Você vai descer, ó, controla ali e vai na banguela. Mas tem hora que o terreno tá acidentado, aí você vai né? Tem hora que a pista tá solta e você mete o pé. Então assim, é saber esse equilíbrio, esses altos e baixos na viagem da leitura. Pô, ficou legal isso, né? Eu não lembro quem é o autor, precisava dar os créditos pra ele agora. Mas se eu descobrir, eu aviso vocês depois. E a última dica é: escolha um tema, ou um autor, ou um tema e um autor, pra você ler tudo. Pra você se dedicar a vida a isso.
tanto um tema, certo? Eu escolhi alguns temas pra minha vida, escolhi 2. Hoje, pelo menos, né? Pode mudar no futuro, certo? Mas eu gastei muito tempo com missiologia. Missiologia é a área que eu dou aula no seminário, é a área que eu estudo, é a área que eu dedico mais. Os meus livros são sobre missiologia, né? E hoje eu tenho começado a me dedicar um pouco sobre economia por causa da missiologia, né? Eu já contei essa história algumas vezes. Então, eu escolhi um tema pra poder... Tudo que eu vejo no mundo sobre missões eu compro. Tudo que eu encontro que fala sobre evangelismo, missões... Eu quero e vou ler, entendeu? E eu tento ler tudo, eu tento estar atualizado com tudo. E pra mim é mais fácil porque ninguém tá escrevendo mais sobre missões hoje em dia, sabe? Virou um assunto assim meio saturado. Já fechou, assim, né? Todo mundo já falou o que tinha pra falar. Tá muito saturado. Ninguém tá produzindo nada novo na área de missiologia, né? Então, como o negócio tá, na minha opinião, tá meio parado, assim, tudo é muito mais do mesmo, tudo é muito repetição e tal. As pessoas têm fugido muito dos temas urgentes que deveriam ser produzidos em termos missiológicos, que é muito difícil. Questões relacionadas com refugiados, com o mundo islâmico. Tem muitas coisas na área de missiologia atuais, hoje, né? Que são bem mais atuais, tem que ser tratadas e o povo não tá tratando tanto como deveria. Até porque dentro da missiologia tem uma coisa política muito forte. E isso é outro problema. Mas eu gosto de ler muito sobre missiologia. Quero saber sobre missiologia, quero entender sobre missiologia. Mas também você precisa ter um autor pra fazer isso. Escolher um teórico que seja de peso bastante pra você, cara, eu vou comprar tudo que esse cabra já escreveu. E eu vou ler tudo que esse homem falou. E talvez eu faça dele um referencial teórico pro modo como eu organizo meu pensamento. Tem muitos autores que você pode fazer isso. Não vou fazer com o Iago, tá? Eu vou comprar tudo que o Iago já escreveu. Os 4 livros sobre missões do Iago. Aí você tá perdendo seu tempo, tá ligado? Você tem que encontrar pessoas que foram provadas pelo teste do tempo. Não é um autor recente, né? Cara, eu já pensei em fazer isso com os livros do John Piper. Nosso querido, amado John Piper. Nós gostamos de John Piper, mas não é o autor assim tão, digamos assim, estabelecido nesse sentido de profundidade, de tempo. John Piper, né? Graças a Deus. Graças a Deus tá vivo. Ainda é vivo, né? Então a gente tá falando de autores vencidos pelo tempo no sentido de ser um pouco mais clássicos, né, Iago? Gente que criou uma formação identitária, intelectual naquilo que escreveu, que possui uma obra completa e que foi provado pelo teste do tempo, que ainda dura, que ainda é falado, que não morreu. Não, quando eu morrer, ninguém vai saber mais quem foram os meus livros, tá ligado? Não, eu tô escrevendo por um tempo, não. A gente vai lembrar de você. Os amigos. Vai ficar vídeo no YouTube. Se o YouTube não acabar e ninguém tirar do ar, vai ficar lá, pelo menos. Quando alguém assiste, né? Cara, quando isso acontecer, eu fico pensando, quando, sei lá, daqui a 50 anos, que os youtubers já morreram e o canal tá lá, como é que vai ser isso? Veio o canal de gente morta. Nossa, que estranho, cara, né? Será que vai deletar? Deve ter algum vídeo de alguém que já morreu, né? Vídeo de gente que já morreu, ok, mas canal do YouTube de gente que já morreu. Os nossos filhos assistindo... sei lá, nossos netos vendo o Jovem Nerd e Azaghal mortos, já foram embora. Como é que fica isso, cara? Não queremos matar a Jovem Nerd e Azaghal. Não, não é isso. Lá, quando for assistir a teologia, a gente já tá morto, tá ligado? Se daqui a 200 anos Jesus não voltar, a pessoa, esse canal aqui no YouTube tem uns vídeos aqui. É estranho isso, né? Muito estranho. Mas vamos voltar aqui ao ponto. Mas Iago, eu sinto muita falta disso, cara. Eu confesso que eu não me encontrei ainda. Talvez... Cara, eu também não. Eu tô procurando um autor pra fazer isso. Alguma coisa assim, mas mesmo pensando em assunto mesmo. Sim. Né? Talvez alguma coisa na área de Não, mas no seminário não faça isso. Não faça isso no seminário. O seminário não é pra você ler muito de tudo. Eu sou seminarista, então no segundo ano, na metade do curso aí. Mas acontece que eu sinto muita falta disso, que a gente falou um pouco de variação de leitura. Sim. E às vezes o tipo de leitura que a gente faz no seminário é muito acelerado. E aquela leitura... Cara, ler no seminário é ler mal. É ler mal. Leitura pra fazer aquele trabalho, a gente corre ali porque tem prazo, tem que acabar o livro. A ler atende aquelas demandas, né, exigidas pela matéria. Mas a gente sente falta de ler uma coisa um pouco mais profunda, um pouco mais cuidadosa. E eu não me encontrei qual tipo de leitura ainda. Não, tem que terminar o seminário pra poder encontrar isso. Tá bom. Porque senão você se perde, cara. Eu vou ter um pouco mais de paciência. Essas são nossas 6 dicas de leitura pra você que é um cristão que tá interessado nesse mundo literário. Vai lá no canal do Geolê, que o Geolê ele tem falado muito sobre as coisas que ele lê. E entra no review, o canal do review. O review. A gente tem uma equipe. Temos equipe, temos novas ideias aí, sempre pensando em coisas diferentes pra melhor trabalhar, né? Preencher o review aí com vídeos interessantes que podem contribuir na sua vida de leitor. E pra você conhecer mais a respeito daquilo que Deus tem pra te dizer. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Entra nos canais que vão estar aqui na descrição, no 2deusteologia.com.br. Você consegue artigos, notícias, podcast e também um jeito de financiar esse canal para que ele funcione propagando boa teologia na área interwebs brasileira. Benção! Então valeu por nos acompanhar até aqui. Vídeo toda segunda-feira, 10 horas da manhã. Valeu, negada. E tchau, tchau.